Ashtanga Hridaya, né? Hridaya é coração, né? Por isso que eu botei esse coração aqui. Então, Ashtanga Hridaya, então ele tem essa estrutura, ele foi composto, né, em 6 sessões, ele é menor do que o Charaka, né? E ele foi, assim... A ideia do Ashtanga Hridaya, na realidade, foi tornar os ensinamentos do Charaka mais palatável. Então, por isso, né, é mais fácil a gente começar a estudar a Ayurveda pelo Ashtanga Hridaya. E aqui também vem a mesma estrutura, né? Do Sutrasthana, do Sharirasthana, do Nidanasthana, né? Que eu já expliquei antes, mas eu coloquei isso aqui só para vocês terem essas informações. E assim vem, um por um, dos capítulos do Ashtanga Hridaya. E do Ashtanga existem 33 comentários. É bastante também. Né? Mas o comentário mais famoso é do Chakrapani do Charaka. E aqui os 8 membros do Ayurveda, e como membros, isso significa que todos eles estão muito interligados, né? Então a gente não pode separá-los. E aqui, do primeiro membro do Ayurveda, né, é a medicina interna. E a medicina interna é considerado o principal foco do Charaka. Né? Então, é estudar o paciente, a sua estrutura física, a sua estrutura emocional, e como fazer para essa estrutura permanecer em harmonia. Então, é muito, muito preventivo. O Shalakya Tantra, né, é como que você vai lidar com as doenças. Então, tá, o corpo saiu de equilíbrio, desequilibrou. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou lidar com esse desequilíbrio? O que eu vou fazer para trazer essa estrutura para o seu equilíbrio? Então, esse tópico vai tratar disso, né? Então, aqui está usando os órgãos dos sentidos, todas as doenças dos órgãos dos sentidos, né? E o Shalaya Tantra são as técnicas cirúrgicas, né, que a gente não vai fazer. Nenhum de nós vai ser cirurgião, eu acho, né? E está principalmente descrita no Sushruta. Agora, uma coisa interessante é que o Sushruta, né, já descrevia a técnica desse triquiáceas, que é esse problema dos cílios, que os cílios ficam ruins e entram dentro do olho e machucam. E aqui, né, a Gada Tantra, ou Dhamma Shastra, é onde a gente vai se sentir alquimista, porque a gente vai usar as composições e os remédios para a gente poder fazer o corpo voltar para o equilíbrio. Então, aqui, ó, Kashyapa foi um grande sábio, né? Tem um monte de história a respeito de Kashyapa. Então, ele foi um grande sábio e foi ele que começou com essa história de toxicologia. Então, foi ele que começou a estudar a forma dos fármacos, como que as plantas, e até os venenos, porque é uma coisa muito gozada, né? Remédio e veneno é uma questão de dose. Às vezes, até veneno de cobra
pode ser usado como remédio. Então, aqui, Bala, Chikitsa, Bala é criança, né? Kumari também é criança. Então, aqui seria uma sessão de pediatria. Mas também a respeito da mãe também, a saúde da mãe e da criança. E aqui, no Bhuta Vidya, a gente vai estudar principalmente as doenças mentais. E é gozado aqui, né? Para quem já ouviu falar de transpessoal, né? O Ayurveda, desde sempre, ele achava que a doença psíquica ela podia ter uma origem física, ou seja, era uma toxina, uma toxidez do corpo físico que podia mudar a química do sistema nervoso e isso se manifestava como um distúrbio psicológico, né? Mas eles também acreditavam na influência de seres de outras dimensões, que eles chamam de bhutas, né? Ou seja, aquilo que o espiritismo explica como possessão, como encosto, como... Então, eles admitiam isso, né? E muito recentemente, eu não sei como é que é nas outras áreas, mas a não ser na psicologia transpessoal, na psicologia clássica, eles não admitem isso, né? Tem até um professor da psicologia transpessoal, o Trevisol, que ele fala que um surto psicótico tanto pode ser uma manifestação espiritual como um desequilíbrio químico. Então, você tem que estar aberto para as duas possibilidades. Por quê? Se for um desequilíbrio químico, você pode tratar com medicação. Se for um problema espiritual, não tem medicação que vai dar jeito. Então, o caminho tem que ser outro. E o Charaka já falava sobre isso, tanto o Charaka quanto o Ashtanga. As doenças psíquicas, aqui, ó, pelo mau uso da mente, queimando-a por não se saber viver no presente. Gente, isso foi escrito, Charaka, 1000 anos antes de Cristo. E só agora, né, no século 21, 12 mil anos depois, que aparece esse carinha, o Eckhart Tolle, para falar para o Ocidente o que os Vedas sempre disseram. Você viver no passado ou viver no futuro, isso é uma grande causa de desequilíbrio. E é uma causa de desequilíbrio que pode se manifestar em forma de doenças no corpo físico. Então, né? Charaka falando uma coisa que só agora, 12 mil anos depois, o Ocidente está preparado para ouvir. Tá? Então, o poder do agora. Se vocês não leram esse livro, leiam. É muito interessante. E é realmente o único momento em que a gente pode fazer alguma coisa pela gente, pelas pessoas que a gente ama, pelo planeta, é no aqui e no agora. Passou, passou. O futuro é incerto. Né? Então, o poder do agora e o Charaka dizendo que não viver o presente é uma coisa que causa doença. E Rasayana. Rasayana é, como diz assim, o carro-chefe não, mas é a ilusão do Ayurveda. Porque todo mundo acha que Rasayana é você fazer exatamente isso aqui.
Rasayana é a fórmula mágica do rejuvenescimento. E Rasayana não é isso. Rasayana são procedimentos que têm por objetivo te manter saudável o maior tempo possível. O que é Rasayana? É você chegar aos 90 anos com saúde, mas vai chegar aos 90 anos enrugadinho. Vai chegar aos 90 anos não com esse aspecto aqui, mas vai chegar aos 90 anos com esse aspecto aqui. Mas assim, de olhinho brilhando, querendo viver, tendo lucidez mental, podendo fazer suas coisas. Então, gente, hoje em dia, tem um montão de gente do Ayurveda que usa essa palavra Rasayana para vender uma ilusão. Então, as pessoas vão lá no terapeuta ayurvédico, então, eu tenho 60 anos e eu vou fazer um tratamento de Rasayana e quando acabar esse tratamento, eu vou parecer que eu tenho 30. Isso é uma ilusão. É vender um engodo. E tá cheio de gente fazendo isso. Né? Então, aqui, a palavra Rasayana, na raça, é essência. Ayana é caminho. Então, Rasayana significa o caminho da essência. Né? Então, esse caminho da essência é o caminho que quando você chega nele, é você descobrir a sua essência. E descobrir a sua essência não significa parar de envelhecer. Mas, sim, você envelhecer com saúde. É manter a sua saúde. E claro, por exemplo, uma pessoa saudável é uma pessoa que tem uma aparência mais saudável. Por exemplo, gente, olha só. Quando eu tinha 20 anos, eu achava uma pessoa de 40 anos velha. Hoje, eu estou cercada por jovens de 40 anos. Jovens. A gente hoje, uma mulher de 40 anos, tem a mesma aparência de há mais tempo atrás, uma mulher de 20 anos. Então, nós hoje, porque nós estamos tendo mais cuidado com a saúde, o nosso corpo está envelhecendo de uma forma diferente. A minha avó, quando tinha a minha idade, era uma velhinha, que a gente precisava cuidar com todo carinho para ela subir e descer uma escada. Eu saio correndo pelo mundo. Né? Então, isso que é Rasayana. Então, aqui nós temos dois tipos de Rasayana, né? Nós temos um tipo de Rasayana que são promotores naturais, né? Para promoção de uma saúde normal. Né? Nós temos um tipo de Rasayana que é promotor de vitalidade, longevidade. Esse Meda é gordura, Meda Kamya, é um produtor de inteligência. Temos esse daqui é Shri Kamaya. Shri, olha o I aqui formando como uma vogal. Shri Kamaya é produtor de aparência, ou seja,
Existem procedimentos de Rasayana que vão deixar a gente com uma aparência melhor, mas é aquilo que eu digo, as pessoas usam isso daqui muitas vezes para vender uma mentira, né? E esse Nainitika Rasayana que ajuda a combater doenças específicas. E esse daqui, que vai ser provavelmente o último de hoje, que é o Vashkarana, né? Ou seja, é um ramo do Ayurveda que está totalmente voltado para as condições sexuais, né? Então, por quê? A condição dos órgãos genitais é uma condição vital para a produção de uma progenia saudável. Então, enfim, a Índia, eu não sei bem como é que é esse negócio, porque eles são muito fechados com relação a sexo, né? Então, eu nunca tive, assim, uma abertura para um indiano mesmo, né? Para conversar sobre sexo com eles, né? Porque, pelos textos, os textos indianos são muito liberais em termos de sexo. Então, eles enxergam o sexo realmente como uma parte inerente da vida. Faz parte e é importante, né? Tanto que existe o Kama Sutra. O Kama Sutra, na realidade, ficou famoso por causa das posturas sexuais. Mas o Kama Sutra é um texto sobre relacionamento. E aqui, nesse capítulo, né? Então, é o capítulo dedicado para todos os distúrbios sexuais, femininos e masculinos. O Maulika Siddhanta, né? Maulik significa origem, fundamental. Então, alguma coisa que vai dar o fundamento. Então, aqui, né, tem no Ashtanga Hridaya, o Sutrasthana, que é o primeiro livro dos clássicos, trazem Maulika Siddhanta. Então, isto é a base da compreensão para o exercício do Ayurveda. E o que o Maulika Siddhanta ensina? Que é o princípio fundamental do Ayurveda. A sua cozinha é a sua farmácia. E você é responsável pela sua saúde. Você é responsável por mudar os seus hábitos. O principal, o motivo, o fundamento mais fundamental do Ayurveda mexe com os nossos hábitos. Com os nossos hábitos, começa pelos nossos hábitos nutricionais. E aí vai mexendo com vários outros hábitos. Ou seja, o profissional pode orientar a pessoa, mas quem de fato faz acontecer é a própria pessoa. Então, isso daqui, a gente está mexendo com muitas coisas importantes e interessantes também. Então, aqui, né, como que o Maulika Siddhanta, deixa eu ver o que eu botei aqui. Então, o Maulika Siddhanta, ele vê os seres humanos, eu vou passar depois e eu volto. Então, os seres humanos, eles são formados por 3 aspectos importantes. Sharira, que é o corpo físico, Antarkarana, que pode ser traduzido por mente, e Atma, que é a sua essência. Então, aqui, né, a gente já vê uma imagem onde já tem o brilho de Atma, mas já tem a forma do corpo físico. Então, aqui, né, os sonhos são formados por Atma, por Antakarana e por Sharira. Então, eles são formados pelos Panchamahabhutas, Doshas, Dhatus, Srotas e Malas. As divisões
das doenças, né? E depois a teoria de causa e efeito, que a gente vai ver hoje, que é baseada no Sankhya, né? E depois tem que ter um equilíbrio entre o homem e o universo, o equilíbrio entre o homem e o universo é a base da sobrevivência. Então, vocês vejam bem uma coisa: a gente não consegue equilíbrio nem entre nós, o nosso corpo físico e a nossa mente, a gente não consegue equilíbrio entre nós como seres e o planeta Terra, e o Ayurveda diz que a sobrevivência depende do equilíbrio com o universo. Então, isso daqui, quando ele fala esse Lokapurusha Samaya, já está envolvendo outras áreas do conhecimento. Isso é uma coisa que acontece muito na Índia como um todo. Por exemplo, o Ayurveda, ele está voltado para o corpo físico. Então, o métier do Ayurveda é o corpo físico. Por quê? Quem vai cuidar da mente da pessoa é o yoga. E quem vai cuidar, vamos chamar assim, do Atma, da alma da pessoa, vai ser o Vedanta. Então, se o Vedanta já cuida da alma, o yoga não vai fazer isso. Se o Vedanta já cuida da alma, o Ayurveda não vai fazer isso. Mas o que acontece? Como o Vedanta, o Yoga e o Ayurveda, eles não estão dissociados, eles mencionam coisas que vai ser totalmente desenvolvido num outro texto, né? Então, por exemplo, no Yoga, quando o Yoga fala sobre Ishvara, ele cita Ishvara. Quem desenvolve, quem explica tudo a respeito de Ishvara é o Vedanta. Então, esses textos, eles se entrelaçam, né? Então, aqui, quando ele fala que o equilíbrio do homem depende, a sobrevivência depende do equilíbrio com o universo, diz assim, né? Você precisa saber que você precisa cuidar de todos os seus corpos, né? E Siddhanta, que é a diferença entre o verdadeiro e o falso, e a gente vai vendo isso ao longo do caminho.